Olá, no programa de hoje vamos falar da origem do gaúcho e saber que eles eram chamados de xangueadores. Vamos desvendar as raízes sul-riograndenses. O gaúcho, o gaúcho, surgiu após a introdução do gado na região do Pampa. Eles foram chamados no princípio de xangueadores. O rebanho fez com que existisse uma alimentação farta e de fácil localização, já que naquele tempo o cultivo da agricultura era precário. Por isso a necessidade da sobrevivência através do gado. A origem do gaúcho está ligada ao país da Argentina, especificamente a província de Santa Fé, onde a primeira referência do gaúcho primitivo foi a denominação Moços Perdidos. O xangueador surgiu em 1728 na Banda Oriental, atual Uruguai. O termo gaúcho ele surgiu depois, ele surgiu mais adiante, por volta de 1780. Ele, pelas minhas pesquisas, o demarcador português José Saldanha usa essa palavra para denominar, no caso, os xangueadores como gaúchos de campo. Os xangueadores viviam de xangas, um serviço que os espanhóis prestavam para os portugueses. Os espanhóis vaqueavam por conta dos portugueses, saqueando o couro e o sebo, no qual trocavam com os portugueses por mercadorias de seu interesse. Xangueador seria indivíduos campeiros, com práticas de campo, que prestavam serviço para os portugueses. Esse serviço consistia na retirada do couro dos animais chimarrones que existiam na região, que eram levados até a Rio Grande, a vila de Rio Grande, onde eram comercializados, eram briqueados por outros gêneros, outros produtos de seu interesse, tipo fumo e bolacha, roupas e outros produtos dos quais eles necessitavam. Depois da alimentação, o rebanho proporcionou o couro para os negociantes, e é o couro o elemento fundamental para a construção dos xangueadores, na exploração do Pampa e também na criação do gaúcho e do gaúcho. Eram formadas equipes de peões comandadas por um capataz, geralmente de 40 a 50 pessoas que faziam parte dessa equipe, no qual eles mangueavam o gado até mangueiras que eram construídas em formas de meia-lua nos rincões, ou seja, na confluência entre os arroios, aproveitando essa topografia para ali guardar o gado. Os instrumentos de trabalho deles eram o cavalo e um instrumento que usavam para derrubar o gado, que era uma lança em formato de meia-lua, no caso que ela cortava pela parte de dentro e eles desferiam um golpe no garrão do animal, desgarrando ele, e o animal acabava vindo cair e dali não podia mais se mover, porque ele perdia toda a sua mobilidade. O gado toma conta do Pampa e os xangueadores começam a vaquear. Surge então a colônia de Sacramento do Sul, para o comércio do couro, que se torna cotidiano. Estava formada a identidade do gaúcho e do gaúcho na região do Pampa. Eles usavam mulas para transportar os couros que eles extraíam dos animais. Dessas mulas, eles retiravam de locais assim de difícil acesso e colocavam elas geralmente em carretas e escoavam essa produção até a Lagoa Mirim. Dali da Lagoa Mirim eles embarcavam em pequenas canoas esses couros e passavam pelo canal São Gonçalo, passavam pela Lagoa dos Patos até chegar à vila de Rio Grande, onde lá eles comercializavam esses produtos, no caso o couro e o sebo, na própria vila com mercadorias de seu interesse.
os gaúchos e xangadores eram vistos pela sociedade como bandidos, porque eles cometiam atos ilícitos. Na realidade, eles viviam do comércio ilícito de couro e sebo. E muitos demarcadores, tanto espanhóis como os portugueses, e assim denominavam os xangadores e gaúchos que aqui viviam como bandidos. O Rafael Pinto Bandeira, segundo alguns historiadores, era o grande comandante, vamos dizer assim, que comandava esse comércio ilícito de couros e sebos. Dizia alguns autores que, além do contrabando de couro, ele também se aproveitava do seu posto militar para fazer descaminhos, geralmente de cavalos e despojos, que ele ganhava nos combates, nas batalhas que ele obtinha vitória. A partir da penetração do gado vindo do Paraguai, juntamente com o cavalo, os xangueadores, que serão os gaúchos gaúchos, se tornam importantes para a comercialização do rebanho, tanto para Portugal como para a Espanha. Os xangueadores eram indivíduos brancos, em sua maioria espanhóis, mas também existiam portugueses, índios e mestiços. Eles vagueavam e por algum tempo foram chamados de gaudérios. Eles eram denominados como vagos, vagabundos, por volta de 1780 como gaudérios e também como gaúchos de campo e também como malevos. É uma infinidade de xangadores famosos, no qual podemos destacar a Dom Pedrito, que era um xangador extremamente conhecido na região. Também outro xangador conhecido na nossa região e também na banda oriental, no atual Uruguai, era José Gervásio Artigas. Este era xangador na sua adolescência até início da fase adulta, e por incrível que pareça, após ser xangador, ele foi contratado pelo governo para fazer parte do exército de Blandengues, no qual ele perseguia os seus antigos companheiros. O xangador, ele deixou um legado para o Rio Grande do Sul, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o Uruguai e a Argentina. Muitos desses xangadores deixaram nome nos acidentes naturais da nossa região. Cerros, alguns passos de arroio. Em Aceguá existe um passo que outrora era denominado dos Ladrones. E existe um arroio na confluência, um arroio afluente do canal São Gonçalo, que chamam de Contrabando. O xangador, ele teve um papel importantíssimo na formação do gaúcho. Ele foi o gaúcho primitivo, o gaúcho que deu origem aos costumes que hoje são aqui cultuados no Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos o gaúcho antigo, ele usava a sua pilcha, no caso seu traje era chapéu de pança de burro, ele usava o xiripá, bota garrão de potro, cinto, um colete, ou se não um jaleco, camisa e o lenço, só que o lenço não era dobrado, o lenço era atado só aqui na frente. Usava uma xerenga, no qual ele utilizava para sangrar os animais. Muitos vocábulos que hoje são utilizados, que são hoje ditos pelos rio-grandenses e pelos nossos patrícios, foram originados do gaúcho. O churrasco de fogo de chão era utilizado por eles. E tantas outras coisas que eles deixaram de legado
para o gaúcho. O gaúcho em si, a palavra gaúcho, ela só foi originada, ela foi mencionada a partir de 1780. Portanto, o xangador é o gaúcho primitivo. Foi através desse tipo social que se formou o gaúcho que hoje em dia nós vemos. Os xangadores se tornaram os gaúchos e gaúchos e fizeram de nossos costumes uma das mais ricas culturas regionais. Valorizar a história do gaúcho é valorizar a história de um povo e de suas tradições, é valorizar a história do Pampa e de nossas raízes. Até a próxima! Olá, boa noite! O livro Fábulas Gaúchas é o nosso dica de leitura de hoje. Confira! A obra escrita pela advogada e produtora rural bageense Grace Martins conta histórias contagiantes e que narram o cotidiano da vida do campo. Conforme o escritor Alciche Wishi, as fábulas do livro, escritas para leitores de todas as idades, são fruto de uma longa vivência da autora com a vida do campo. Ok, o livro Fábulas Gaúchas foi o nosso dica de leitura de hoje. Uma boa noite e até a próxima semana.